O mês de junho é dedicado à campanha do Ministério Público do Trabalho de conscientizar a população no combate ao trabalho infantil. Sobre esse assunto eu converso aqui ao vivo em nossos estúdios com o vice-procurador-geral do MPT do Piauí, Edno Moura. Doutor Edno, boa tarde para o senhor, seja muito bem-vindo e desde já muito obrigado por atender o nosso convite, tudo bem? Boa tarde. Coisa boa, seja muito bem-vindo. Vamos falar ainda sobre essa problemática do trabalho infantil e a de adolescentes aqui no estado do Piauí. Eu falava aqui com o senhor nos bastidores que o ano é 2021, mas ainda nós continuamos a falar sobre essa questão. Doutor Edno, olhando para essa realidade do trabalho infantil e de adolescentes no estado, ainda é uma questão cultural no Piauí? Veja bem, nós temos uma dificuldade muito grande em enfrentar, em combater o trabalho infantil, porque nós não conseguimos enxergá-lo como um problema individual, seja daquelas famílias e daquelas crianças que têm que ingressar precocemente no mundo do trabalho, e um problema para a sociedade, ou seja, a gente perde muito capital humano, que se tivesse efetivamente estudado e ingressado no mundo do trabalho no momento adequado, contribuiria de forma muito eficiente para a sociedade. Então, em razão disso, ou seja, não é que eu não gosto de chamar de cultura do trabalho infantil, é uma questão cultural. Eu procuro, e às vezes posso até ser forte, é de uma mentalidade distorcida sobre o trabalho infantil. Uma mentalidade que a sociedade, infelizmente, cultiva por alguns fatores. Ou seja, aquelas pessoas que possuem uma capacidade econômica maior, vê naquela criança mais pobre um risco para a sua segurança, para a sua saúde. E ela tenta encontrar a única solução para o ócio daquela criança, o trabalho infantil. E aquelas pessoas de poder econômico menor, elas veem ali uma forma de aumentar a renda da família. E aí, nesse você tem uma cumplicidade de toda a sociedade alimentando um malefício para ela própria, para a sociedade em si. Quando nós falamos de trabalho infantil e adolescente aqui no estado do Piauí, doutor Edno, de acordo com o trabalho de vocês, com a prática do dia a dia do Ministério Público do Trabalho, quais são os setores que, de certa forma, ainda absorvem mais crianças e adolescentes no trabalho aqui no estado? Veja bem, houve um forte combate ao trabalho infantil na área formal, ou seja, no âmbito das empresas, o que levou a uma redução no número de crianças e adolescentes trabalhando de maneira formal. Mas nós temos uma grande quantidade de crianças e adolescentes trabalhando na agricultura ainda, no trabalho infantil doméstico, que ele é invisível para a sociedade e para os órgãos públicos, dada a dificuldade de você poder ingressar no domicílio das pessoas. E nós temos o trabalho infantil no âmbito informal, isso nas vias públicas, que a gente se encontra até com certa frequência, infelizmente, aqui no município de Teresina. Vendendo um doce ou limpando para-brisas de veículos pelas ruas da capital do estado do Piauí, por exemplo. Doutor Edno, também olhando para essa questão, queria falar sobre a notificação. O Ministério Público do Trabalho ainda tem dificuldades de chegar a esses casos porque a população custa ou não entende a necessidade de denunciar? Veja bem, o número de denúncias reflete exatamente sentimento, a mentalidade da população em relação ao trabalho infantil. A normalização desse trabalho. Exatamente. Né? Então você não vê, ou seja, o Ministério Público do Trabalho e outros órgãos, por exemplo, como a Superintendência Regional do Trabalho, ou mesmo o Disque 100, que é um canal que está aberto aí para denúncias, não recebe muitas denúncias de trabalho infantil, trabalho do adolescente. Isso é um problema, né? Porque você tenta atuar por demanda também, mas para superar essa situação, o Ministério Público do Trabalho, ele atua de ofício nessas questões. Então, o Ministério Público vai a campo, tenta localizar as situações e tenta encontrar uma solução para esse problema. E neste mês de junho, como que vocês estão se organizando justamente para alertar a população de que lugar de criança, de adolescente é estudando em casa seguro? Veja bem, normalmente nesse mês que se comemora, na verdade, o dia... que amanhã, dia 12 de junho, o Dia Nacional de Combate, o Dia Mundial e Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, sempre são realizadas muitas atividades realmente presenciais, nas vias públicas, nas saídas aqui do município de Teresina, mas nesse ano, em razão do cenário pandêmico, né, que tem dificultado esse tipo de atividade, a atuação ficou um pouco mais restrita para as redes sociais, tentando conscientizar nesses locais, acessar essa população, a população que acessa essas redes, para mostrar os prejuízos que o trabalho infantil pode trazer para a sociedade. Eu acho sempre importante, quando nós falamos sobre trabalho infantil e de adolescentes no Brasil, de uma forma geral, eu acho que é importante nós sempre lembrarmos quais são os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, doutor Edno. Quando nós olhamos para essa faixa etária, esse público que realmente deveria estar estudando em casa, protegidos, quais são os principais direitos a que são garantidos a ele ao invés do trabalho? Pois é. Na verdade, o primeiro desses direitos, e que a gente também tem essa dificuldade, é o direito ao não trabalho.
Sim. Ou seja, essas crianças têm o direito de não trabalhar nesse período, nessa fase da vida em que ela deveria estar se preparando, estudando, desenvolvendo suas atividades físicas, atividades lúdicas, atividades de interação social, interação familiar, para chegar no momento adequado, ingressar no mercado de trabalho em condição de efetivamente contribuir com ele e não de ser, acaba sendo explorada nesse mundo do trabalho, que infelizmente em algumas situações ele é bastante cruel. Então, para isso, você tem que ter consciência de que elas têm o direito ao não trabalho. E a partir disso, ela tem o direito à educação. Mas quando eu falo em educação, a gente não pode confundir que é simplesmente ela estar matriculada numa escola e frequentar um dos turnos da escola. Ela tem direito à educação como um todo. Ou seja, ela tem que ir para a escola e depois ela tem que ter tempo para estudar. Claro. Tem tempo para desenvolver as atividades extraclasse, que também acaba não ocorrendo em muitas situações. Por isso que eu até, já saindo um pouco da pergunta, mas é importante que você tenha, como política pública, essas escolas de tempo integral. Sim. Porque ela vai acabar absorvendo a criança, lá depois ela vai se desenvolver com as atividades extraclasse, praticar uma atividade esportiva, que vai contribuir de forma decisiva para a sua formação e tirá-la efetivamente desse mundo do trabalho antes do momento adequado. Com certeza. Doutor Edno, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para o senhor, mas antes, queria que o senhor deixasse bem claro para a gente como encontrar o Ministério Público do Trabalho e, é claro, como denunciar qualquer tipo de situação irregular de trabalho, principalmente para crianças e adolescentes. Fique à vontade. Pois é, as denúncias elas podem ser feitas. A forma mais simples é no Disque 100, que é na verdade, uma linha Sim. que é da Secretaria da Presidência da República de Direitos Humanos. Chegando lá, elas distribuem essas denúncias para os órgãos, inclusive para o Ministério Público do Trabalho. Mas pode fazer a denúncia também diretamente no Ministério Público do Trabalho. Nós temos um site, né, que lá você tem um campo fácil para poder acessar e fazer essa denúncia, que é o www.prt22.mpt.mp.br. Então você vai lá e qualquer coisa, se tiver dificuldade de acesso, você pode ligar para o 4009-6400, que a gente vai colher a denúncia desse cidadão. Também redes sociais, não é isso, doutor Edno? Nós temos também os perfis oficiais do Ministério Público do Trabalho à disposição da população, não é isso? Isso. Muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, uma excelente tarde, volte mais vezes, tá bom? Obrigado, boa tarde.